TokuCast. Eu venci! Eu jamais vi um ninja assim. Os habitantes do mês estão de olho na Terra. Venha me enfrentar! Já estou enfrentando. Será muito fácil acabar com você. Ouça bem, Jaspion. Você tem a missão de defender a paz deste universo. Numa distribuição, tokusatsu.com.br, o fantástico ou não TokuCast está no ar. Eu sou o Gil e para não tomar muito tempo da apresentação, hoje é dia de Dom Brothers, Kuroda. Caramba, e esse pessoal sou Kuroda e chegamos então, depois de um ano aí desse Sentai que muitos amaram e outros odiaram. Vamos lá, vamos falar sobre Dom Brothers. É isso aí. E quem são os brothers que estão conosco aqui para falar sobre esta série maravilhosa? Ele é a nossa borboleta irradiada pela luz, campeão mais um ano invicto do concurso da camiseta de Tokusatsu molhada verão 2022, verão 2023, com vocês, Dani Tsurugi. Previsão do tempo para Dom Brothers. Ops, não é TokuCast para Dom Brothers. Eu sou Dani Tsurugi, bem-vindo a mais um TokuCast. Dani teve uma paciência aí pra fazer esse um ano de Dom Brothers fazendo previsão do tempo. Parabéns, Dani Tsurugi, de novo. Obrigado. Pelo saco. Ele que é o nosso mais novo aqui da turma, eu espero que tenha uma gelada do lado dele neste momento, senão eu vou ficar muito triste fazendo essa gravação. Com vocês, Makino. Olá, pessoal. Eu sou o Makino, cerveja brother e 25 pontos da série. Sem Kaiser, né? No final a gente vai ver quantos kibidango esse cast merece. Vamos ver. Também aqui da nossa equipe, nosso papaizão, o cara das 1001 cosplayers. Temos Vone Oliveira. Dom Vone Oliveira na área, o pai tá on. Prontinhos para mais um Dom Buracona aí. Bora lá. Sentar aí um tanto quanto controverso e sem explicações. Bora lá. E ele diretamente do canal Super Hero, você encontra ele em vários lugares no Twitter com o Tokusatsu 1 Minuto ou Mais e num programa aí que quase ninguém conhece no YouTube chamado Toku Agora, com a presença de outras pessoas que estão aqui também, que também ninguém conhece. Então, diretamente do canal Super Hero, temos Adriano Nares. Opa, isso aí, o Toku Agora, que é o maior programa de Tokusatsu de menor audiência que tem nas redes. E vamos falar então de Dom Brothers, uma série que despertou paixões, né? Muita gente adorou, outros odiaram, e principalmente fez muita gente que nunca viu a série falar sobre ela, mesmo não vendo. Não sei porque estavam falando, então. Muito bom, é verdade, hein? Falou um pouco, mas falou bonito. E se você não viu, encara aqui com a gente que talvez você encontre alguns motivos bem interessantes pra assistir. Ou não. Bom, pessoal, Avatar o Sentai Dom Brothers, que é o Sentai que se iniciou, né, no ano passado, em 2022, finalizou agora em 2023. Dom Brothers chegou logo depois de Zenkaiger que já deu uma pequena chacoalhada, um pouquinho, né, no status quo da franquia. E aí veio Dom Brothers para mudar ainda mais, né, chamado até de dorama por algumas pessoas que criticaram, mas tem muito mais do que isso, né, cara? É um Sentai muito interessante que nós vamos comentar aqui com vocês. Acho que para começar a gente pode falar um pouquinho das nossas impressões iniciais com Dom Brothers, até porque quando ele chegou, quando ele foi lançado, teve muito questionamento em relação
ao CGI, principalmente, né? O CGI de dois... assim, tem o Ranger Rosa oficial, né? Tal, mas as críticas maiores acabaram sendo muito mais em relação ao CGI deles, né? Do que ao homem ser o rosa, vai. Até porque esse negócio é no Brasil mais que pega nessas... Mas eu acho, numa ordem cronológica, isso pegou primeiro. O Inu Brother e o Kiji Brother, o cachorro e o fazão, né? O preto e o rosa. Eu acho que isso pegou primeiro. E aí a gente tava com essa questão de, nossa, como vai ser. E aí no primeiro episódio a gente já falou, puto, o CG tá horrível. Tão horrível que nos primeiros episódios a faixa do Kid Brother ficava branco, a outra vez ficava preto. Não renderizaram a sombra dos caras. Foi bem sofrível o CGI do primeiro episódio, né? Eu lembro até que teve uma entrevista do Shirakura, um dos chefões aí da Toei, que ele falou que a ideia do CGI para dar mais liberdade, porque daí agora em CGI não vai ter aquela amarração do que você pode fazer só com uma pessoa, mas quando daí você vê a série em retrospecto, agora que ela terminou, não se aproveitou a liberdade para criar cenas tendo personagem em CGI. No final foi uma escolha que eu acho que não valeu a pena, não se pagou. Pra mim só serviu pra fazer a piadinha com o Kid, né? Nossa, eu cresci com o Inu Brother, nossa, que pequenininha. Só isso pra você ver. No final das contas, eu acho que foi muito mais pra ter menos gente no set, entendeu? E eles poderem fazer uma novidade. Vamos trazer uma novidade, que é o que eles tentaram em Zenkaiger também. Se você pegar Zenkaiger, não vamos ter ator com cara mesmo, só gente fantasiada, a gente põe um ator, no final virou mais de um, mas virou 2, 3, né? Mas eles querem inovar, querem ver se testar. Eu acho que no final das contas o que eles queriam era poder, de repente, futuramente, pelo menos do meu ponto de vista, vamos fazer um Sentai só com os personagens CG, tá tão bonito, tão horrível, nossa, que coisa horrível aquele CG, nossa. E teve também, eu lembro que na época teve um comentário do Kohei Higuchi, que é o Momotaro, né? O do Momotaro, que ele falou, né, que disseram que eles tinham que se esforçar muito porque poderia ser o último Sentai, né? Porque era possível que o Super Sentai acabasse depois daquela série. E depois o ator que faz o Kiji Brother lá, o Hirofumi Suzuki, né? Que é o Kishino, né? Ele meteu que, tipo, tudo dependia deles pra próximo Sentai sair. Lembrando que Dom Brothers é o 46º Sentai, né? Sim. E aí tudo dependia deles pra sair o 47º e tal. E aí eu lembro que, eu não sei também como é que foi a aceitação no Japão, porque eu não estou dentro do fandom japonês, né? Até porque a galera achar estranho um velho barbado, gordo, no meio da criançadinha, que ele fala, e aí, o que você achou do que o... Tô brincando. Mas aqui no Brasil rolou muito esse papo, né? Até por questão da Hasbro não ser mais dona fora do Japão da franquia, né? O que a gente pode concluir dando uma olhada agora nos números de brinquedo, que no final das contas é o mais importante para todos os envolvidos, né? Às vezes a audiência na TV Asahi não tá tão boa, mas se tá vendendo brinquedo, é o que tá pagando a conta. E também em entrevistas no ano passado, a ideia do Don Oni Taijin, que é completamente diferente do mecha que tinha sido feito em Zenkaiger, eles consideraram os mechas de Zenkaiger um fracasso de vendas, de brinquedo. Então, os mechas de Dom Brothers elevaram o número de vendas em relação às vendas de Zenkaiger. Então, isso já pode ser considerado um sucesso. Por mais que praticamente não tem utilidade os mechas em Dom Brothers, né? Se a gente tirar da história, não muda nada, nenhum episódio. Eu posso falar uma besteira, minha opinião baseada na minha própria opinião, obviamente, né? Mas mecha não tem muita importância pra Sentai já faz um tempo. Raras exceções, né? Então é que tinha episódio que faltava 2 minutos pra acabar e ainda tinha cena com mecha, velho. Nossa, não acredito. Logo do que o Gil falou desse começo, você falou dessa própria frase do ator do Momotaro, né? Do Kohei Higuchi. Criou-se uma expectativa e um medo, né? Por que ele falou essa frase e por que teve essa coisa do Shirakura tendo que se pronunciar. Então, a gente criou uma expectativa e aí vem essa dúvida de eles fizeram tudo isso porque eles sabiam então que
que ia ser um problema, 2 personagens em CG, né? Por que criou tanto essa lenda urbana antes de estrear? Isso aqui foi muito maluco. E a teoria que a gente acabou trazendo depois, né, do Kaito, de que botaram o Kaito no começo e tinha um Gatai com ele, depois também sumiu, que a gente achou que ele foi usado até como uma válvula de escape, porque se desse merda, usava o Kaito mais. E aí viram que acabou dando certo, números bons, e aí o Kaito ficou esquecido também e ficou só como figurante. Eu acho que uma coisa que a gente tem que dar uma olhadinha em retrospecto para chegar aqui em Dom Brothers é que, voltando alguns anos, quando a Bandai deixou de produzir os brinquedos também para Power Rangers e a Hasbro assumiu, isso foi um baque nas finanças da Bandai do Japão, porque a venda de brinquedos de Power Rangers ajudavam muito. Então isso impactou na continuidade dos Sentais no Japão, e veja que a partir de Ryu Soldier, que a princípio não era para ter dinossauro, mas daí a Toei apelou para aquilo que deu mais dinheiro, que foram as séries de dinossauro ao longo dos últimos 30 anos, e ela começou a colocar mudanças em prática, como em Zenkaiger, como Dom Brothers, para justamente tentar se reinventar, porque Sentai, ano após ano, caía em audiência e em venda de brinquedos. Eu lembro também que quando saiu e anunciaram, vai ser baseado na lenda de Momotaro, né? E aí todo mundo falou do Deno, né? Teve até aquele especialzinho, né? Curtinha com o Deno, porque o Deno também tem essa, como é que eu posso dizer, influência da lenda de Momotaro, né? No visual e tal, né? E o conto do Momotaro, como o Makino disse, é tipo o menino... É tipo o João e o pé de feijão lá no Japão. Ao invés de João e o pé de feijão, que não é uma história brasileira, eu compararia assim, é tipo um sítio do Pica-Pau Amarelo. Já imaginou um Sentai do sítio do Pica-Pau Amarelo? Melhor, essa foi melhor. E aí, bom, é uma lenda popular lá no Japão, tá presente lá na cultura japonesa, conta a história do menino que veio num pêssego, um casal de velhos encontrou o menino, o menino também tem os seus... né, poderes ali, também tem Kibidango na história, também tem Onis, porque o menino enfrenta Onis, e também tem festa, porque o menino ganha uma festa no final depois de enfrentar os Onis. Nós vamos fazer um TokuCast mais pra frente sobre lenda japonesa, a gente pega essa história e entra um pouco mais, tá? Mas no fim, tem elementos realmente do conto, mas o conto não influencia em nada no plot principal da série, né? O conto é só a temática mesmo, né? Não, pelo pouco que a gente viu e a gente, nesse um ano, nem citou em nenhum momento quase o conto. Na verdade, por coincidência, no último episódio, que é citado, ou no último ou no penúltimo, que é citado, que tem a ver com o conto numa conversa com a Unisister, não, porque tem a ver com o conto do pêssego e tal, e tem até o Moni junto. E pra mostrar que todo mundo pode ser amigo, né? Uma conversa assim, né? Também, Foi né? isso, mas assim, e no começo que apareceu ele vindo do pêssego, e o Jiro também, acho que também desce também igual, né? Quando é bebê, e pronto. Apesar de que daí o Jiro é baseado na lenda do Son Goku, né? Daí já é a Jornada pro Oeste, o famoso conto chinês, né? É verdade, porque ele é todo É verdade, também. que aí já vai, o dono da Goku já vai lá pra lenda do Goku, que eu acho que é a lenda japonesa mais conhecida aqui no Brasil, né? Falando desse plot, já vamos falar um pouquinho do roteirista, porque o roteirista também, quando foi anunciado, a galera ficou bem animada, que é o Toshiki Inoi, porque ele já é um cara conhecido, acho que pra maioria dos fãs de Tokusatsu, né, que acompanham esse tipo de informação, né? Porque ele foi o roteirista principal de Gentleman e de alguns Kamen Riders do começo ali da era Heisei, né? Fora episódios e um monte de série como Flashman, Maskman, Orandia, Dairendias e Orandia Gokai, dá pra estar um monte aqui, né, cara? E até em Garo, tá? Makai Senki, ele tem bastante coisa, mas assim, como roteirista principal, é legal a gente citar essa situação. Fora animes também, ele também tem muitos animes e alguns bem conhecidos por aqui também. O cara escreveu tudo, né? E o pai dele escreveu todo o resto, né? O pai dele. Era Showa, né? Eu espero, tô até com medo de reouvir alguns casts e ter esquecido de falar dele, eu espero que não, que é o Masaru Inoi, porque o pai do Inoi agora, né? Ele foi roteirista dos Kamen Rider Showa e chegou até Stronger e a primeira metade do Skyrider. Depois ele tem alguns episódios, mas ele fez também Kikard na primeira metade. Ele tem algumas
o Chikara no Message, né, Dani? Ele tem algumas coisas, isso vai ter citado ele também lá, e alguns animes também, né? Por favor, não confundirem com Masahiro Inoue, o ator do Decade, que não tem nenhuma ligação parentesca com ele. É verdade. Apesar da filha do Inoue ter feito a novelização lá de Decade, o mangá. A Kiko Inoue, que também é roteirista também, mas ela não tá tão presente ainda em Tokusatsu como o pai dela tá em todos os lugares, e o vô. E o Toshiki Inoue também, ele fez isso, a gente tava até comentando aqui no Esquenta, que me dói muito, porque ele fez metade do Hib, que ele fez a metade, né, ruim. Mas ele também é um dos caras que escreveu o Paradise Lost de Faiz, que é um dos melhores filmes de Kamen Rider da era Heisei. Ele é o terceiro principal de Faiz também, muito bom. E acho que quando anunciaram o Inoue aqui como roteirista principal de Dom Brothers, eu acho que criou uma expectativa em quem é fã e conhece um pouco, porque como ele foi o roteirista principal de Jetman, que muitos consideram o melhor Super Sentai já feito, então também elevou a expectativa, Dom Brothers vai ser uma coisa fantástica. Sim. Então é claro que isso influencia também a forma como algumas pessoas foram assistir Dom Brothers. Alguns, quem sabe, esperando o Jetman, mas não dá pra você esperar remake de algo que já passou, né? Mas é claro que vários elementos que o Inoue coloca nos trabalhos dele, para quem assistiu Jetman, Faiz, por exemplo, até o Paradise Lost, estão presentes aqui em Dom Brothers. Realmente. E até, além do roteiro, a forma de contar a história, né? Muda bastante aqui também, né? Então quem foi esperando ver um Jetman se lascou, porque além de não ser um Sentai tradicional, né, pra quem assistiu viu que, por exemplo, o preto aqui, né? Só foram descobrir quem ele era lá pro final. Eu achei isso bem legal. Eu achei bem interessante também, tava ficando nervoso já que não acontecia logo. E a forma de contar a história, eu vi alguns comentários falando que parecia tipo dorama, mas dorama que foi uma pegada mais, como é que eu posso dizer, atual de contar a história do formato padrão, né? Eu tenho certeza que quando falou isso em algum cast, não lembro agora, mas quando a galerinha que tava lá assistindo, tava felizona assistindo Sambucan, assistindo Google Five, quando deu de cara com Biometric Changeman, deve ter estranhado também, porque mudou também ali, né? Muda, Eu né? curti essa pegada de dorama, tava legal, porque era isso, pelo menos pra mim, era isso que tava aprendendo. E essa coisa de que tem um romance ali, né? E você vê que tinha duas histórias e muita gente também pegou achando que era igual Jetman pela forma que a Natsumi foi capturada, né? Antes até de Dom Brothers existir, eu comentava que por que eu, na minha opinião, eu acho que as pessoas gostam muito de Jetman. Não é pelas lutas, não é pelo robô, até porque Jetman tem robôs bem quadradões assim, a diferença vai ser em Jill Ranger. É por essa parte dramática da história. Inclusive agora em Dom Brothers fizeram uma comparação na cena do Kidino, que depois que a esposa saiu de casa, ele adotou uma boneca como se fosse a esposa, ele delirando. Tem uma cena do Ryu lá em Jetman apresentando pro Guy a namorada que não existe no balanço ali, e o Guy olhando assim e vendo que o Ryu tava perdendo a razão, igual o Kidino agora em Dom Brothers. Igual o Giro também. E uma coisa também que é importante a gente nunca esquecer que nem sempre ou nunca vai ser como nós imaginamos, porque não somos nós que estamos lá escrevendo. Tá na cara que a série teve algumas mudanças de percurso aí, porque teve história que foi deixada de lado. Mas só que a gente fala lá mais pra frente, depois de dar um overview aqui da série dos personagens. Antes de falar do plot, uma coisa que eu vou fazer que eu não costumo fazer no TokuCast, eu peço desculpas pra vocês, fanzubes, tá? Mas é um agradecimento a Tokuflix, a Newsect, a todo mundo que traduziu as séries aí. Obrigado porque mesmo. Vocês nos ajudam pra caramba, né, a manter esse nosso gosto por Tokusatsu, tá? Então muito obrigado pra vocês, inclusive algumas nomenclaturas aqui que nós provavelmente usaremos, como chamar os Noto de Cerebrans ou chamar os Juto de Bestiais, por exemplo. Tudo vem dessas traduções de vocês, tá? Ou Mestres da Mente, né? Depende o fanzube que acompanhou. Então só para agradecer vocês aí. E, puta, se eu esquecer de novo, peço-me desculpas, mas fica o agradecimento como um todo. E se você não conhece o trabalho dessa galera, procura aí Tokuflix, Newsect, entre outros fanzubes aí que fazem um trabalho bacana pros fãs, tá bom? Aqui, vamos pro plotzinho, que o plot é complicado, né? Mas é porque o plot, eu queria falar do plot porque ele envolve, de certa forma, já coisas que poderíamos falar depois. Nós temos
No começo da série, não vamos entrar no plot, vamos pegar o começo da série. No começo da série a gente tem o Dom Momotaro, né, cara, contando um pouquinho do começo ali dele, mas é o Dom Momotaro formando uma equipe, e a equipe tendo que jurar a lealdade a ele. O Kaito tá lá, dono de bar, né, dando o apoio, e apresentam os Cerebrans, que são seres que vivem ali, de certa forma, também destruindo os monstros, né? Só que eles se alimentam ali, de certa forma, dos pecados ali, dos desejos das pessoas, né? Quando eles destroem. E eles ficam navegando entre portas através de um outro mundo, que acho que é Aideon, não é? É Ideon, né? E aí, gente, e nesse primeira partezinha da série, que dá muito foco a Amarela, nós temos a Unisister, nós temos a primeira parte. Por isso que eu tô quebrando a série, porque eu achei que eu queria matar essa parte logo, né? Que eles terem que destruir os monstros, a Zenkai Gear vai voltar lá pro Kaito. Isso no começo, pra mim, era super importante. De repente esqueceram, né? Ficou esquecido no churrasco. É uma frase que a gente usou muito nesse um ano, esquecido no churrasco, algumas coisas. Todas coisas. Mas até pra gente começar a comentar esses detalhes, eu gosto sempre de lembrar, de fazer uma comparação que Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman menos, é como novela no Brasil. A série está sendo escrita e gravada quando está indo ao ar. Já existe uma linha definida para a série inteira, mas isso tudo pode mudar. Se não tem uma aceitação, certo personagem, certo brinquedo não vende bem, é limado da história e a história vai dando para outro lado. Tipo assim, né? Tem uma caixa de Zenkai Gear aqui, ó. Bota no começo da série pra dar uma queimada. Tanto que a gente não tem nenhuma informação oficial pra isso. Quem sabe um dia a gente tem um pronunciamento da Toei daqui a uns anos. Mas eu acredito nessa teoria do Kuroda de que o personagem do Kaito era uma segurança da Toei. Se Dom Brothers não tiver muito dando certo, vamos dar mais presença e participação para ele na história. Mas como Dom Brothers conseguiu andar pelas próprias pernas, então vamos deixar ele um pouquinho aqui no canto e fingir que ele não tá aqui. É porque seria mais um mundo ali, né? E ter as engrenagens, poderia ter alguma coisa que aconteceu com o Kaito ou o Kaito God lá do Zenkaiger aqui, não sei. Mas acabou que depois, a mesma coisa deles se transformarem em outros Sentais em alguns momentos também, são coisas que não tem relevância alguma. Inclusive os monstros também serem baseados em outros Sentais também, por causa da Zenkai Gear, não faz mais relevância alguma depois dos primeiros episódios, assim, né? É legal pra gente, como curiosidade, né? Mas é aquilo, foi esquecido no churrasco, porque eu acho que eles tinham uma ideia de seguir por um caminho, porque é aquilo, como vocês falaram, né? Tem toda a coisa da baixa audiência e tudo mais. E qual foi o Sentai que teve uma audiência mais alta antes de começar a cair tudo? O Gokaiger. O que o Gokaiger fazia? Se vestia. Não deu certo no Zenkaiger. Os caras mudaram as coisas e falaram, não, mas vamos manter esse elemento Joga aqui. de novo, né? E outro, esse elemento vem de brinquedo que não tá mais passando na TV. E se você pensar também por um outro lado da concorrência, se falar lá em Ultraman, os fãs de Ultraman que me perdoam, que eu também gosto, mas eu acho isso um ponto negativo na minha opinião, apesar do cara ser um Ultraman novo, ele sempre tá relembrando dos antigos, né? Ele vai lá pegar o poder dos antigos pra usar. Então, porra, é um jeito de vender brinquedo e ninguém esquecer as propriedades que já são mais antigas. É o que eles quiseram fazer aí também, com certeza. Isso acontece com animes também, né? A gente vê direto animes da velha guarda trazendo coisas de antigo, tipo Dragon Ball. Vira e mexe traz os vilões clássicos, né, pros filmes. Precisaram trazer, né? A série dá uns picos também, assim, porque tem umas, não é barrigada, mas tem o que a gente costumamos chamar de fillers, né? Tem uns episódios que não serve pra meleca nenhuma, mas tem uns que dão um up foda, tipo, até entre os vilões lá, principalmente o primeiro trio, o trio de Cerebrans, né? De Notos, que acabam sendo também protagonistas ali, né? Eu acho que esse também é um dos pontos de inovação de Dom Brothers, acho que por isso também que chamaram para dar uma sacudida, porque pela primeira vez não existe oficialmente mesmo vilão na história. Eles meio assim que se opõem ao grupo do Momotaro, mas não dá para considerá-los vilões. E ao longo da série inteira, algo que nunca tinha acontecido nos Sentais, não existe uma ameaça real à Terra, à humanidade, não tá o mundo, a nossa existência em jogo. Pela primeira vez no Sentai não existe esse tipo de ameaça, que acho que foi a principal diferença entre todas as produções já feitas.
É uma coisa que eu sempre dizia na previsão do tempo, era o monstro se manifesta através de uma ira, um comportamento de ira do ser humano, porque ele não tinha, como foi notado, não como o Nares falou, não se tinha uma organização do mal. O monstro ali se manifestava. Mas é que tá, mas ficou esses anti-heróis, não sei como vilões, porque por causa do contexto simples. Os Dawn Brothers, eles destruíam o monstro, mas salvavam as pessoas. Sim. A forma como os Notos, né, os cérebros destruíam, ou os mestres da mente aí, destruíam as pessoas, eles destruíam e mandavam eles pra uma outra dimensão. Mas a gente não sabia disso, a gente achava pra se alimentar. Até então destruíam a pessoa como um todo, né, cara, até então. Né? Até então matava a pessoa, né? Isso, eu achava que matava, exatamente. Uma justiça diferente, né? Mas até então se alimentavam. E você sabe o que eu acho interessante de Dawn Brothers, na minha visão? É que o Dawn Brothers, ele faz pelo menos essa foi a minha análise, ele faz um paralelo em relação ao autismo, cara. Porque pensa só, o Don Momotaro, ele não tem habilidades sociais, as pessoas não convivem bem com ele, e se você pegar os Noto, que são, de certa forma, do mesmo povo que o Don Momotaro, eles estão tentando aprender o que é sentimento. Na verdade, eu vou um pouco além. Eu não acho que é só o autismo. Eu acho que dá pra fazer um paralelo, por exemplo, com o Ursinho Puff, né? Que depois percebeu que cada personagem é um transtorno, né? E Dawn Brothers é um pouco isso, mas o Sonoi queria conhecer um pouco mais as artes para entender a humanidade, a Sononi queria saber o que era o amor, o Sonosaki queria saber o que era dar risada, ser feliz, e o Momoitaro dizia a verdade sem se importar, né? Ele não sabia mentir. Não sabe mentir. Mentir, porque não faz sentido para ele. Ele é autista. Ele é totalmente relacionado ao autismo, né? Ao espectro autista. O Giro é pesado, né? Como é que é a doença mesmo, gente? Tem amigos imaginários ali, né? Ele é esquizofrênico, né? Que doideira. Vamos pegar esse gancho e falar rapidamente dos personagens, então, desses principais, esses 8, 9 com o Giro, né? Porque nós temos o Don Momotaro, que é o Taro Momoi Taro, né? Que é o líder, que ele é do clã do Don Clã, que é o menino do pêssego, né, cara? Tá sempre dando risada, é forte pra dedéu. Adoro uma festa. E é entregador lá do Amazon. Lá adoro um vínculo. Queria criar vínculo, né? Aí tem o Saro Brother, que é o... Como é que chama o Makino? Vagabundo. A poesia do cara? O Haiku. Haiku. O que é o Haiku, Makino? Conta pra gente, você que é o único japonês de verdade aqui. Haiku é uma poesia baseado em um sentimento espontâneo, e o importante é que é formado por 5 sílabas, 7 e 5, né? Às vezes extrapola, vai 6, mas é sempre naquele ritmo lá, né? Sempre nesse ritmo. Sora Brother é um personagem interessante porque o desenvolvimento dele é um pouco menor, mas ele tem, acho ele legal. Muita presença, né? Ele também não pega em dinheiro, tem aquele detalhe que ele quer viver sem... ele às vezes me parece até meio um hippie dos anos 70, né? Ele quer viver fora do capitalismo, né? Tem a Oni Sister, que é uma mangaka, aluna do colegial, né, cara? Plagiadora. Que segurou boa parte da série também, né? Acabou a série, ela precisou ir pro ortopedista, né? Porque ela segurou a série nas costas. O personagem principal, né? A Kohaku Shida, que é o nome da atriz, foi sensacional. Pra mim, ela foi demais, assim, sabe? Boa parte da série se salvou por ela mesmo. E essa parada do plágio é foda porque a gente já tava desconfiando desde o começo, lembra, Kuroda, né? E Dani, principalmente lá no Tocou Agora aqui. Ela tava sendo plagiada por ela mesmo, sabe? A gente falou muitas vezes. E acabou sendo mesmo. Meio bosta, né? Ser ela de outra dimensão, mas acabou sendo aquilo lá mesmo, né? Mas foi genial. Né? O Inu Brother, que é um... Aqui o Inu Brother, ele tem um plot bem interessante, né? Que ele era lá um ator, cozinheiro também e tal. Ele é estudante de teatro. E bom de cozinha, ele é o Rodrigo Hilbert, cara. E aí ele tenta viver da arte e das coisas que a Terra dá. E ele namorava a Natsumi, que Ruth foi raptada, que a gente depois que é a Ruth, né, cara? E ele tá fugindo da galera. E aí nós temos o Kiji Brother, que é o Rosa, que é o Kijino, que é casado com a Raquel.
É isso aí, a Ruth e a Raquel. É isso aí. E, cara, só que aqui ele é um cara, puta, coitado dele, trabalhador lá de 12 horas por dia, sei como é, viu? Ele é um homem assalariado genérico, né? É o típico salaryman, né? É. Sei como é, Kijino, sei como é. E aqui depois a gente descobre também que a Ruth e a Raquel, aqui a Natsumi e a... Como é que chama a mulher do Kijino? Miho-chan. E a Miho-chan. Miho-chan. E elas são a mesma pessoa. Tem todo um plot pra gente contar depois sobre ela. Acho que a gente falar mais pro final, né? Se der tempo, vamos lá. O Dom Doragoku e o Dom Torabolt, que é o mesmo, porque ele tem dupla personalidade. Tem isso também, né? O Giro tem dupla personalidade, né? Ele tem a Ruth e a Raquel. Ele tem TPI, né? É. E o Jiro Momotani, que ele também é do clã Dom, ou do Dom Clã. E depois nós temos, como já citaram já, o Sonoi, a Sonone e o Sonoza, né? E eles três... E claro, tem o Dom Murasame também. O Dom Murasame, a gente cita melhor, mas ele foi criado pelos Noto para destruir os Juto, que nós não contamos dos Juto ainda por enquanto. É um cara que fica louco lá, aparecendo lá pra matar a galera, e ele tem uma consciência lá artificial que chama de mãe lá, que fica enchendo o saco. E o Momoi Jin, que é o pai, e fica também esquecido a série toda. É, fica lá naquela prisão dimensional dele lá. E o Dom Murasame, que só existe, e isso foi confirmado em entrevista, porque a Toei chegou pro Inoue e falou: nossa, gostaram muito daquele personagem roxo de Zenkaiger, queremos um roxo em Dom Brothers. O Murasame não estava planejado, não foi pensado desde o início, incluíram só porque encheram o saco para ter um personagem roxo, porque as crianças japonesas gostaram de personagem roxo. É tipo azeitona na pizza. E aí o... Tudo isso graças a Geek Violet. Pode continuar. E os três os três Noto acabam criando uma ligação muito forte, né? O Sonoi com o Taro, a Sonone com o Ino e o Sonoza com a Haruka. E essa relação deles, né, acaba fazendo essa disputa entre eles mudar bastante durante a série, né? E eu acho que é só por causa dessa relação dos cerebrais com os Dom Brothers é que os cerebrais conseguem cumprir o objetivo deles, aqueles que o Kuroda tinha falado anteriormente. É graças a esse envolvimento com os Dom Brothers que eles alcançam o que eles queriam, né? E só corrigindo, o Sonoi, ele não procura a alegria. Quem procura a alegria é o Sonoza. O Sonoi, ele quer entender a tristeza, por isso que ele é azul. Ele nunca ri, ele quer entender a tristeza. E o Sonoza, ele vive rindo lá. É o Sonoza lá que é o que tem a lança? É, que ele fica tentando dar risada lá. Então, ele fica rindo, ele tá tentando entender o que é alegria. Só que eles encontram outras coisas na jornada deles. E aí, sim, eu concordo com o Kuroda. Que ele encontra a alegria, a amizade, né? O amor lá com o Momotaro. O ator que faz o Sonoza, ele tem um cara de louco do caralho, né, velho? Sim, tem. Puta que pariu. E eu achava uma coisa que o Sonoi, ele tinha com o Momoi, a conversa entre eles. Eles se davam bem entre eles, né? Eles... Muito. E era assim... Casalzão, né? Casalzão. Sabe? Eles estavam prontos pra lutar enquanto transformado, um queria destruir o outro. Mas destransformado, as cenas era uma amizade. Do ápice da luta deles são sensacionais, cara. Pra mim, entrou no patamar Change, Dragon e Buba, sacou? Kaura e Red Flash, né, cara? Ao entardecer assim na ponte. Puta, só luta bonita. Que cena, gente. Esse ponto em relação ao nome Ideon, que Ideon é o nome da dimensão paralela lá, que vive abrigava o Dom Clan e os Noto Dom Clan, inclusive eles eram os governantes de Ideon. Parece até conversa do Silmarillion, lá com as tretas de elfo que tinha o Silmarillion, mas pelo que eu entendi, a princípio existia o Dom Clan e os Noto. Tá. Eu não encontrei nada dizendo que o Dom Clan criou os Noto. Vocês chegaram a ver algo disso? Não, essa sua visão tá bem, assim, profunda. Não, e foi o que eu falei outras vezes, os caras o Dom Clan começou a ficar perdido no churrasco, e aí eu comecei até a esquecer da existência deles. E os Noto, eles se alimentavam, a gente deve ter citado já aqui, mas vamos repetir, né, não tem problema, eles se alimentavam de ondas cerebrais humanas, que existiam através dos desejos dos humanos que se transformam em Hitotsuki. Nossa, mas isso, depois de um tempo, isso nem é mais, acho que citado, né, também, é um assunto que passa também, né. E esse Ki, né, Hitotsuki, que na verdade nem
é o monstro em si, né? Quando fala o Hitotsuki é um monstro, esse Ki, o kanji dele é de monstro, então todo monstro levava o primeiro nome de um Super Sentai. A gente quase esqueceu dos Juto, né? Os Juto, eles foram criados como uma fonte de energia alternativa para que os Noto não dependessem mais das ondas cerebrais humanas. E aí os Juto, eles foram selados porque acabaram se tornando uma ameaça tanto para os humanos quanto para os Notos, né? Os Jutos aí, os bestiais aí, dependendo de onde você assistiu. Só que olha que loucura, né? Porque os Noto ficaram putos com o Don Clan e foi por isso que eles destruíram o Don Clan, porque eles estavam se aproximando dos humanos. O Don Clan criou os Juto para tentar, né, aliviar aí a barra dos humanos para os Notos se alimentarem dos Juto. Os Jutos meio que deu merda, foi uma criação que deu merda, né, cara? Então olha que situação complexa. E não é só o Don Clan, né, que criou alguma coisa, né? Apesar que o Don Clan também criou os Don Brothers, né? Pra proteger os humanos, né? Mas os Noto também criaram o Don Murasame pra poder destruir os Juto, cara. Olha que novela mexicana, né, cara? Dora Murasame é outro que ficou perdido no churrasco, né? A gente esperando quem ele é, sempre falando da a mãe, comandado pela mãe. A mãe, você não viu quem é a mãe? Quem é a mãe? Menino? Né? Quem é a mãe? Quem é a mãe? Vamos estressar mais um pouquinho esse papo logo mais. Outro ponto legal também é que, assim, antes do Don Clan ser destruído, eles enviam pra Terra 2 filhos mais jovens lá, 2 últimas criações, sei lá, 2 membros do clã Don. Um é o Taro. O Taro vem lá, o Jin Momo, ele acha a criança lá no pêssego, ele nomeia de Taro, né? Ele cria a criança. Os Noto, cara, castigaram ele. É por isso que ele tá preso lá, como guardião da fronteira que liga as dimensões, porque ele foi preso como castigo por ter criado o Don Momotaro, né? Agora, no caso do Jiro, cara, o Jiro foi ele também veio num pêssego, rodou para o outro lado, ele foi encontrado, só que ele foi encontrado e foi criado, né, numa vila, ele foi criado por um Juto. Responsável por guardar a floresta lá, né? É. E olha que missão louca, como é que talvez inconscientemente ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Ele sempre queria ser herói, ele sabia de alguma forma, ele seria líder no lugar do Taro, e tanto é que o Taro, ele, no final a gente acaba descobrindo, né, que ele vai ser substituído pelo Jiro, porque o clã Don deixou uma programação lá que quando ele cumprisse a missão dele, né, que é proteger os humanos e tal, né, ele ia perder todas as memórias para poder ter uma vida pacífica, né, depois de tantas batalhas. É poético, né, bonito, mas por que o Jiro, né? Vamos dar uma coisa melhor, né? A gente ficou com tanta raiva dele durante o ano inteiro, mas aí, no fim, algumas coisas que fizeram com ele, a gente acaba ficando com dó. Então, podiam ter só tido um pouco mais de amor com ele na hora de fazer o personagem. Nick, e essa coisa dos amigos imaginários, né? Que ele ficou achando que tinha amigos, mas ele não tinha amigos. Agora, que tão junto aí com o Hitotsuki e com os Noto, e que pelo nome, eu nem lembrava do nome, tive que pesquisar aqui. Alguém lembra a origem, para que serve, de onde veio, para onde vão os Anoni? Lembram dos Anoni? Ah, os Anoni. Os soldadinhos? São soldadinhos, né? A partir de um determinado momento da série, eles praticamente somem, e principalmente depois daquele episódio que um deles tem uma conversa com os Don Brothers, né? Eles praticamente somem, eles viraram comida depois de alguns bestiais, e a gente não sabe muito bem, porque no começo da série parecia muito aquele filme do John Carpenter, o Obey, assim, que eles estavam disfarçados entre o povo e tudo mais. Nossa, é verdade. Parecia muito por esse caminho, mas parecia que os Anoni se infiltravam na sociedade, que isso ia ter alguma consequência depois. Mas também não, parece que é uma ideia do plot que foi abandonada. O filme é They Live, só pra contextualizar. Foi abandonada essa linha, né, de pensamento realmente, tanto que quando os Don Brothers estavam com óculos nos primeiros episódios, você conseguia ver, né, quem era Anoni e quem não era. Eles até falam, como é que você sabe que sou eu? Eles abandonam o óculos também. Eu falei, poxa, o óculos era uma coisa bem legal de se usar, um adereço de se... Como é que chama os monstros lá, os que eles viram lá? O Hitotsuki? Hitotsuki. E uma coisa também que eu percebi que, não sei se foi se também, tipo, fizeram porque realmente não foi pra aproveitar e chamar menos pessoas ou não, ou perder menos tempo escrevendo, né?
Eles reciclaram. Teve um cara que virou vários Hitotsu, inclusive no final vira lá o maior de todos. O próprio Kidino também, cara. Na verdade, eles acho que pegaram a ideia e repetiram isso com essas duas pessoas, na verdade, né? O Ninja, que acho que vira 4 vezes, o Kijino, que acho que vira 3 vezes. Não vira mais até que 3, hein? Não, o Kidino é 3 e o Ninja é 4. O resto não, aí o resto não repete, mas aí acho que acabou virando meio que um easter egg depois na série isso, né? Tipo, caramba, virou uma, puta, virou 2, puta, virou 3. E aí fazia até que se parar pra pensar, o Ninja ser de novo o último, né? Já Sim. que ele foi tantas vezes. E mesmo no caso do Kidino, é compreensível. Cada vez que ele virou um Hitotsuki, ele estava fora de si. Ele foi consumido pelo sentimento, que é o que faz as pessoas virarem um Hitotsuki. E por 3 vezes ele foi consumido e estava fora de si, perdeu a razão e o caminho dele, né? Que pra mim, o Ninja deveria ser o verdadeiro 6º membro. Nossa. Perfeito, ele é roxo. Verdade, faria muito mais sentido. Faz sentido. Ele poderia ter pego a espada lá do Murasame e ter virado Dom Murasame ele, por que não? Mas, gente, o Jiro, eu fui muito crítico muito crítico, cara, do Jiro durante a série, porque ele não servia pra porra nenhuma, na minha opinião, assim. Tanto que parou de ver a série. E a galera reclamava do Tio Kaiser, hein? E o pessoal achava ruim o Tio Kaiser. É verdade. Jiro inútil. Eu acho que na questão do Jiro, ele tinha um background interessante que a gente vai vendo aos... aquela história de que a vida dele foi uma fantasia, que é terrivelmente triste, é boa, mas eu acho que ele não foi bem explorado ao longo do roteiro. Principalmente tem um ponto da história, na segunda metade depois da segunda metade, tem um episódio que ele fica conversando com o Murasame, os dois meio que se entendem. E eu pensei, nossa, acho que a partir de agora vão fazer uma dupla, como a gente já tinha a dupla dos Noto com os Dom Brothers, eu achava que o Jiro e o Murasame iam ser uma dupla para tentar resolver os problemas dele, o Murasame com a mãe e o Jiro para tentar se incluir na equipe. Porque acho que pela primeira vez a gente tinha um 6º membro que era ignorado pelo resto da equipe. Ninguém queria saber dele. Acho que nem o Inoue não gostava dele. Acho que nem a gente também gostava. Não. É aquela rixa dele com o Domon Otário que não servia pra nada, cara. O Gil parou de ver a série por causa dele. Eu até achei que aquela cena era o Jiro pedindo pra que o Dom Murasame falasse com o Gil pra falar com ele. Ok, pode continuar. Vamos pros finalmente, vai, porque o Jiro depois a gente acaba descobrindo o que ele é exatamente e tal, né? Também por ser o cara que iria, né, assumir a liderança dos Dom Brothers. Uma coisa que a gente não falou foi os pontinhos, né? Porque eles tinham um esquema de pontos com o Kaito, conforme eles iam, né, destruindo os monstros e tal, recuperando a galera, e eles trocavam os pontos por um desejo, né? Não foi muito bem explorado, mas foi tipo... Cara, foi usado bastante, né? Foi tipo 2 vezes, eu acho que usaram o desejo, né? O Ino passa pra ressuscitar a Sononi. A Sononi. Maravilhosa, Sononi, um beijo pra você onde quer que você esteja. Beijo. E a Haruka queria aposentar. Não, mas ela usou pra quê? O Taro ela usou, pra ressuscitar o Taro. Verdade. E daí que ela deixou de ser a Unisister, que teve a outra Unisister. É verdade. Puta, teve outro Unisister, teve outro Saru Brother. Outro Ino Brother. O Sentai teve quase um Sentai paralelo. Mas sabe o que é engraçado? Quando teve uma Unisister antes dela, que explica lá tal. Um Saru, não é? Até bem dá muito com o final, porque os Noto, ao contrário de todos os Noto, né? Eles começam a curtir os humanos e a se relacionar com os humanos e eles acabam começando a lutar junto, né, cara? Você vê como é que não tem, igual você não tem vilão, não tem uma coisa principal, é porque como que o propósito ali do Dom Otário tava já chegando ao fim, ele começa lá a perder a memória, aí, final, né, cara, tem que ter vilão foda, né? Aí eles enfiam lá pra gente lá um trio de Noto lá de cerebrais novos, bem legal o trio novo. Shigoroku. Né, mas Shigoroku.
Como é que é? É Sono alguma coisa também. É Sonoshi, Sonogo e Sonoroku. E os últimos antagonistas, né, que destruíram o trio Shigoro, que a atriz não é irmã gêmea de ninguém, nenhum ator. A atriz que fez a Sonona é a atriz que fez a Yellow Racer em Car Ranger, né? E o Sonoya é o ator que fez o Kamen Rider Kaiser em Kamen Rider Faizo. Então os dois maravilhosos, o Kaiser, aquela cara, cada mais velho vai ficando, tá atuando melhor ainda e ficando com mais cara de psicopata. Não reconheci, acho que aquela lente dele, aqueles olhos lenteados dele, deixou ele com a cara de psicopata. E ela com a cara de velha, assim, bem poderosa, né, uma senhorinha mais bruxa do que... Mas o melhor mesmo dos Noto vem no final, com os dois Sono lá, é Sonoki os dois finais. Sononai e Sonoya. Que um deles é o Kamen Rider, o Kaiser. Mas é que aí eles são coisas diferentes, né? O Sonoshi, Sonogo e Sonoroku são os inspetores que vêm para avaliar o trabalho do trio original, né? Mas são novos vilões, né? Desculpa. E julgam que o trabalho deles não tá contento, porque não era para eles se aliarem aos Dom Brothers e ficarem do lado dos humanos. E depois o Sononai e Sonoya, eles vêm para executar. Quer dizer, o Sonoshi, o Sonogo e o Sonoroku falharam na missão deles, assim como o I, Ni e o Za. Então eles vêm para executá-los. É que negócio, os vilões teoricamente se uniram aos mocinhos, dão mais uns vilão merda pra trazer tipo um chefão no final, que são esses dois, né? E tem uma foto sensacional que é o ator lá do Caixa com o Kijino com um sorriso diabólico. Sensacional essa foto aí. O drive do não dá pra ver antes de dormir, né? Porque os próprios Juto, né? Os bestiais, eles se apresentaram também como supostos vilões e acabaram não sendo nada, né? Eles só eram um outro povo lá e é isso aí. Ninguém era vilão. Os bestiais foram desenvolvidos, né? Lembro que eles foram desenvolvidos pelos cerebrais para que eles não precisassem mais se alimentar dessa... Clandon que criou eles. Isso, o Clandon que criou eles para que eles não precisassem mais se alimentar das emoções humanas. Só que não deu certo. Por isso que eles tiveram que aprisioná-los na floresta. É verdade. Sim, é exatamente isso. Mas você sabe o que me dá a impressão? É todo um lore criado, né? Pra quem não sabe, lore seria todo um cânone, né? Toda uma ideia, todo um universo criado ali em Dom Brothers que não foi utilizado. Tipo, você tem lá o Império lá dos Noto, que até o Momotaro chega aí lá no velório do Sononi, né? Sonoi. Mas tipo, foda-se, não vou usar nada. E os caras querem matar o Clandon. Quem? O chefe dos Noto. Veio 3 caras e mais 2 depois. Mas não sei o que. Então, tudo meio jogado. Se você pensar assim, isso não é utilizado. Dá a impressão que a gente podia usar isso, ia ser muito louco, não sei o que. E aí não usou. Parece até que, pra mim, Dom Brothers, parece assim que ia ter ia acabar ali, ia ter segunda temporada pra explicar tudo, mas não teve. Mas aí quando você volta, por exemplo, lá pra Jetman, você pergunta quem é Vairan, de onde veio Vairan, o que é, também não explica. Mas conhecendo o Inoue, o detalhe é, no final isso não é importante. Em Dom Brothers, o importante é a caminhada dos personagens. Todos eles terminam diferente daquilo que eles começaram, né? No caso, que nem do Kidino, ele, na verdade, ele teve que reaprender a dar valor a si mesmo, né? O Inu Brother, que terminou separado do grande amor da vida dele, mas ele... conscientemente ele viu que o mundo mudou, que o negócio ficou melhor pra ele. Velho, arrumou outro amor e tá muito bem, obrigado, né, na minha opinião. E a Sononi ali lutou pelo amor dela a ponto de abrir mão, né, salvando a Natsumi. Assim, todos eles se desenrolaram e seguiram a vida bem pra caramba, como o mangaka, com a esposa, como um fugitivo, novo amor, né, etc. Eu só achei, essa parada do Taro zerar a memória, né, cara? O final é lindo, assim, quando ele encontra lá a Haruka e tal, né, da questão do duelo. E o mangá, que conta a história, ela consegue lançar um mangá da história dos Dom Brothers e é aquilo que traz a memória pra ele pra última batalha. Mas assim, ó, gente, eu gostei muito do final, achei bem legal. Também. Foi bom, mas eu esperava muito mais. Também. Do que a história se construiu, assim, mas... Aí também... E tem um outro fator que a gente não falou, eu acho, que é o fato dos Noto serem todos eles inspirados em heróis da Toei. Seriam homenagens a heróis de Tokusatsu passado, né? Principalmente dos anos 60 e 70, né? Nossa, da Patrine foi a melhor.
Pena que eu não comentei isso em previsão do tempo. Enfim. No episódio que homenageia a Patrine, né? E temos o Metalder também, um episódio, nem falamos dele, né? Que o Seiko Seno tá em um episódio aí. O Seiko Seno tá lá. E tem até homenagem a Shangerion, a parada toda. O cara acaba sempre aproveitando pra rolar umas homenagens a outras séries, né? A Toei nunca perde, né? Isso é bem legal, né? E tem rostos conhecidos também, faz total sentido ali também, isso é bem tranquilo, né? E no final, assim, mesma coisa, né? O do Kaito, voltando lá pro Zenkaiger, o Kaito não serve pra nada, basicamente isso. O pai do Momotaro lá até chama ele de grande herói, mas, tipo... É isso. Não teve uma explicação, tem gente que espera que tenha no filme alguma explicação no Zenkaiger versus Dom Brothers, Dom Brothers versus Zenkaiger, mas tem um detalhe que o Kaito explica no último episódio, quando o Momotaro tá perdendo a memória, de que aparece o Momotaro numa versão preto e branco, que é a mesma versão do Zenkaiger Black. Surgiu então teorias de que o Kaito do mundo de Dom Brothers seja o Kaito aposentado, que ele cumpriu a missão dele, teria meio assim que perdido a memória e agora ele comanda um café pra viver a vida tranquila, como o Momotaro vai continuar sendo entregador e vivendo uma vida tranquila. Ou ele é o Godo lá, o Kaito Godo lá, né, velho, também pode ser. Ou ele é o Kaito de uma terra paralela e ponto. Também, Acho que vocês estão ouvindo, a gente deveriam depois assistir a nossa análise também no programa Toco Agora, por favor, que lá também a gente dá algumas opiniões, senão aqui a gente vai estender muito, mas tem as nossas opiniões finais sobre cada personagem, mas a grande dúvida é quem era o Saru Brother, porque eles esqueceram dele aí na série no final aí, o azul. Alguém viu ele? Porque a gente não viu ele não. Uma curiosidade, foi a primeira série dos 45 que teve o encerramento já era o Jikai, né, do próximo episódio, nos 30 segundos. Acontecia a conclusão do episódio e logo entrava a música de encerramento com comentário no próximo episódio. Pô, música maravilhosa. Cara, a música, Dani, nossa senhora. Nossa, eu ouço a música, eu já penso, tá tudo bem, acabou o episódio. Jikai. Putz, é muito bom, cara, o final. A música parece até, na época eu saí, eu falei, nossa, lembra um K-pop, sai mandando, distribuindo pra todo mundo que curtia K-pop, é igual, lembra também, mesma pegada do encerramento de Kira Media. E a trilha, falando da trilha, ela foi composta por Kosuke Yamashita, que compôs Mad Ranger, o filme Gokaiger, Kamen Rider Gain, e pra quem gosta de Digimon X-Cross, Ui Akurasuha, é ele que fez essa música. E pra quem participa também na trilha é o Tanimoto, cantor de Gekiren, de Digimon, o New Jack, cantor de Dai Ranger, e o Takafumi Iwasaki, que é o cantor de Mad Ranger, né? Teve 5 álbuns, porém a gente tava até falando em off, não foi acho que foi o Nares falou, o BGM não foi, a trilha não foi bem diferente também, não é igual nos outros álbuns de Super Sentai. Os caras escolheram, eu tava lendo sobre, né? O Shirakuri escolheu o Toshiki Inoue porque achou que ele faria uma coisa mais, ele quebraria o estereótipo, né? Que é uma coisa que ele é bom em fazer. E ele faria uma pegada mais subversiva em Super Sentai, porque ele queria um Sentai que não ensinasse pras crianças uma ideologia tão totalitária, uma coisa tão tipo preto e branco, entendeu? E que liberdade e diversidade são importantes pra todo mundo, né? Por isso que todo mundo é muito diferente no Sentai. E uma outra coisa também, a ideia original era adaptar a Journey to the West e não o que foi adaptado do Momotaro, mas eles acharam melhor adaptar isso, tanto é que o Don Doragoku ia ser o vermelho. E, gente, 50 episódios, né? 50 episódios e tem um filmezinho no meio da temporada de meia hora que tem a participação especial da Rika Kishida, que fez Gentleman, né? Que foi White Swan, que fala? É isso, né? Isso. White Swan. Além que eles tiveram também um encontro no especial de Natal com Hurricaneer e ainda vai ser exibido, a Toei não deu data, um encontro com Aba Ranger também, além do filme de Versus que vem aí, né? Posso adicionar uma última curiosidade também? Manda bala. Porque Dom Brothers entrou pra história porque também foi o primeiro Sentai a ser oficialmente licenciado pela Toei pra China. Pela primeira vez a China viu um Sentai dublado em mandarim. E pode ser a primeira vez o Brasil ver dublado em português depois de muitos anos, né, seu Sato? Um beijo, seu Sassá. Beijo, Sassá. Beijo, Sassá.
Bom, pra fechar nosso TokuCast sobre Dom Brothers, lembrando que Dom Brothers voltará aqui em algum momento, não sei. Vamos de pontinho, né, Kuroda? Vamos de Kibidango. Pontinho, né? De Kibidango? Quantos Kibidango? 0 a 10 Kibidangos aqui que nós damos a Dom Brothers. Eu fiquei, na verdade, eu falei, eu vou ser cancelado depois disso, mas foi a primeira vez que eu acompanhei uma série durante ela, né, com ela rolando mesmo. Semana a semana. Foi muito legal isso pra mim. Gostei bastante. Dom Brothers foge de algumas coisas que a gente esperava. Eu dei risadas. Eu gostei muito do último episódio. Pra mim, a Oni Sister é a personagem principal da série. Gostei muito dela. Então eu dou 8 Kibidangos. Makino, e você? Eu fico meio dividido com essa série. Ela é uma boa novela, mas é um tokusatsu mais ou menos. Mas eu gostei da ousadia. Ok. 7. 7 Kibidangos. Vone Oliveira. Então, eu dou 8 Kibidangos. Gostei da série no geral. Acho que ela constrói legal, é legal. Gosto do lance dorama. Odeio CGI. Dani Tsurugi. Eu dou 9 Kibidangos, né? Como o Ivone falou também da pegada dorama, né? Tela do robô não fez falta. O que perdeu esse pontinho foi aí alguns atrasos, né? Que deixou a desejar, mas assim, bem melhor que Goonja. É isso. Não fala de Goonja. A sua régua tem que ser melhor ou pior que Goonja, entendi. Adriano Nares. Eu vou dar 8,5 Kibidangos aqui. Eu concordo com o Makino que as inovações, eu gostei das inovações, de sair do lugar de sempre de Sentai. E não vou além dos 8,5 Kibidangos por causa de problemas de desenvolvimento de alguns personagens que eu acho que poderia ter sido um pouco melhor. E para seguir a ideia do Dani aí, melhor que Turbo Ranger com certeza. Aliás, qualquer coisa é melhor que Turbo Ranger, né? Isso. Aí eu não concordo. Não, Narese. Turbo Ranger é melhor que Goonja. Nunca. E você? Vamos lá, pra gente encerrar. Você, Gil, meu irmão. Gente, assim, eu gostei da série, eu tava gostando muito. Eu tive altos e baixos com Dom Brothers, sabe? De algumas coisas que me fizeram gostar, elas vão um pouco além da história, sabe? Por exemplo, colocaram um cara de rosa sem ter que ficar explicando, só colocaram, não tem que ficar explicando, sabe? O personagem principal lá, o Red, tem uma relação, um amor ali, meio que platônico pela sua contraparte vilanesca ali, né? Que não é vilão, acaba sendo um anti-herói. E não precisa ficar explicando, sabe? As coisas têm que acontecer natural e acabou, sabe? Porque não tem ali, não vai atrapalhar. Então algumas coisas foi, legal, cara, inovaram. Adorei a forma que contar a história de uma forma diferente, sabe? Sem entrar na amarela por um tempo. Eu tava, criar plot atrás de plot, sabe? De repente o negócio ficar mais tenso quando aquele final da floresta, sabe? Quando o Inu Brother é capturado. Muita coisa assim me fez gostar muito e outras às vezes me fazem, o fato de largarem mão de Sentai, de ficar transformando em Sentai, porque, a série não é um Sentai comemorativo, né, cara? Você não precisava ficar ainda, né, nessa pegada no começo da série. Eu gostei que a Toei talvez tenha se encontrado. Eu encaro Dom Brothers como uma série de transição, sabe? Acho. Eu acho que muito do que nós vamos ver no King Goger, muitas inovações, e talvez seja graças a essa passagem de bastão junto com o Zenkaiger, de certa forma ali, pra franquia mudar, pra franquia melhorar e pra franquia inovar, né? Pra alguns pode ser piorar, mas a gente sabe que o que vale é a opinião do público japonês pra compra de brinquedo e audiência lá, né? Mas fica aí na minha opinião sobre isso e eu vou dar 8 Kibidangos aí para Zenkaiger, tá bom? Muito obrigado. Dom Brothers. Vou falar de novo, eu tô bêbado, perdão. Nossa, eu tô louco. Eu vou dar 8 Kibidangos aí pra Dom Brothers. E é isso aí, Kuroda. Vamos fechar o TokuCast de hoje. E, Nares, pra galera que quiser aí voltar no tempo, ver nossos reviews sobre a série episódio por episódio que nós fizemos lá no nosso Toku Agora, como a galera faz?
Opa, é só procurar no YouTube a conta do Super Hero, acompanhar lá o Toku Agora. Inclusive, recomendo, hein? Não viu Dom Brothers? Assiste o episódio, depois vai lá na nossa playlist e vê o comentário do episódio. Assim você vai descobrir, inclusive, que previsões a gente acertou e quais a gente errou. E olha que teve coisa que a gente acertou, hein? É verdade. Eu tô que nem o Saru Brother lá. No final, não serve pra nada. Vamos lá. E, Corona, pra quem quiser continuar acompanhando o TokuCast, que teve coragem de ouvir até aqui, ainda não conhece o nosso trabalho. Pô, gente, tá aí. Tem o nosso Linktree, né? linktree.tokusatsu.com.br, nossas redes sociais, @tokusatsubr. Vai lá, nosso Insta bombando, seja o nosso padrinho. Nosso Twitter, @tokusatsuchupatoei, saudade de falar isso. E a partir de R$10 você pode. A partir de 5 você pode ser padrinho, mas a partir de R$10 por mês você pode participar dos nossos sorteios. Além disso, você pode dar o like, compartilhar, ativar o sininho. E como diz o Makino, e hoje o Makino tá aqui para dizer isso, Makino, o que acontece quando a pessoa dá 5 estrelinhas no nosso Spotify? Opa, cada 5 estrelas, um prédio é restaurado no Japão. É isso aí. Por favor. E é isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvirem até aqui. Um grande abraço. E vamos pro Matsuri aí, né, Dani? E fique com o Edinho. A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.